vamos utilizar o software GeoGebra para traçar as medianas de um triângulo e o ponto de intersecção entre elas, que é chamado de baricentro. Vou executar o GeoGebra. Vou escolher a disposição Geometria. Na parte superior da janela temos alguns botões. No canto inferior direito de cada botão tem um triângulozinho. Se eu der um clique sobre o triângulozinho, aparecerá as ferramentas daquele botão. O segundo botão tem essas ferramentas. Ao dar um clique sobre uma ferramenta, ela fica selecionada. Se posicionar a seta do mouse sobre ela, aparecerá uma caixa com o nome da ferramenta em negrito e a instrução de como utilizá-la. Terceiro botão, temos essas ferramentas aqui no próximo botão. Na nossa atividade, vamos construir um triângulo, traçar as medianas e determinar o ponto de intersecção entre essas medianas. A mediana é o segmento de reta que liga um vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto a este vértice. As três medianas de um triângulo são concorrentes e intersectam-se no mesmo ponto que divide cada mediana em duas partes, tais que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. O ponto de intersecção das três medianas de um triângulo é definido como o baricentro do triângulo. O baricentro é o centro de massa do triângulo. Vamos construir o triângulo. Selecionar este botão, essa ferramenta, polígono. Vamos ler a instrução, selecionar todos os vértices e então clicar novamente no vértice inicial. Um clique para o primeiro ponto. E um último clique no vértice inicial. Vamos traçar o ponto médio de cada lado do triângulo. Selecionando esta ferramenta aqui, ó, ponto médio. Vamos ler a instrução. Selecionar dois pontos, um segmento, um círculo ou uma cônica. No nosso caso, nós podemos selecionar dois pontos, são as extremidades de um segmento, que é lado do triângulo, ou selecionar o segmento. Selecionar esse segmento aqui, ó, AB. Ficou determinado ponto D. O ponto D é ponto médio do segmento AB. Ponto E, ponto médio do segmento AC. Ou seja, divide o segmento AC em dois segmentos de mesmo comprimento. AE tem a mesma medida de que EC. Vou fazer diferente nesse aqui. Vou clicar em D. Selecionar aqui de novo. Vou clicar em D. C. Ponto F é o ponto médio do segmento BC. Vamos traçar as medianas. Vamos selecionar segmento definido por dois pontos, no terceiro botão. Segmento definido por dois pontos. Basta selecionar dois pontos. A, F, B, E, C, D. Vou apagar esse ponto G aqui.
Seleciono aqui, seleciono o ponto G, clico no Delete. Para determinar a intersecção das três medianas, que é aqui, vou selecionar a ferramenta Intersecção de dois objetos. Instrução: selecionar dois objetos ou clicar diretamente na intersecção. Vou clicar diretamente na intersecção. Selecionei a primeira ferramenta, só para reposicionar aqui os nomes. Vamos medir o segmento AG e o GF, para verificar se AG tem o dobro da medida de GF. Para medir, vamos dar um clique nesta ferramenta, distância, comprimento ou perímetro. Está selecionada a ferramenta, vamos ler a instrução. Selecione dois pontos, um segmento, um polígono ou um círculo. Vamos selecionar dois pontos, A e G, 2,86. G e F, B, G, G. Clicar aqui no primeiro botão, vamos aumentar o tamanho desse triângulo. Reposicionar aqui algumas medidas. Se você quiser que fique transparente o fundo dessa caixa com as medidas, com esta ferramenta selecionada, basta dar um clique sobre o fundo aqui do texto e vir aqui nesse xizinho aqui, ó, fica transparente. Um clique no fundo e no xizinho. Fundo, tá? O preto quer dizer selecionou o texto, não o fundo. Xizinho. Xizinho. Pronto. 3,58 é o dobro de 1,79. Está divergindo em 1/100, por exemplo, aqui, por conta da aproximação. Se você quiser ter uma aproximação melhor, basta escolher quantas casas decimais. No nosso caso, 2. Mas você pode alterar. Bom, está pronta a atividade. Pode movimentar o vértice, um vértice ou os vértices do triângulo para verificar que as medidas são dinâmicas, se ajustam automaticamente. Salve este arquivo no desktop no seguinte formato. Para isso, dê um clique em arquivo, gravar como ou gravar,
gravar como. Vamos escolher a área de trabalho. O formato vai ser o seu nome, underline, atividade 1. Não precisa colocar a extensão, que ele já vai assumir a extensão GGB do GeoGebra. Apareceu aqui. Agora selecione este arquivo e copie para a pasta compartilhada. Até mais.